Be Relentless, Be Evoke, vamos juntos na jornada do Alta Performance. Bem-vindo ao Box Relação com o Medo. Estamos juntos nessa jornada, hein? Falamos bastante coisas até o momento sobre relação com o medo. E talvez um dos medos mais relevantes para o nosso estudo, né? Por mais que o medo derivado seja um medo interessante, um medo relevante para nós, que é um medo que queremos sempre falar, ele sempre impacta no medo original, concorda? O medo derivado é um medo que falamos do medo que surge, imposto não, é o medo que surge da sociedade, né? Então tem o medo original, que é o medo instintivo, e o medo derivado, o medo que surge a partir da sociedade, a partir do nosso convívio com o meio social. E é desse medo que iremos falar um pouco mais nesse box. O medo derivado, ou o medo do fracasso, por assim dizer, que é o que se trata muito da relação com o medo, ele é caracterizado, né, alguns autores caracteriza ele em 5 etapas, né, ou 5 tipos. Assim como a própria hierarquia de Maslow, né, aponta 5 níveis, a relação com o medo, de certa forma, também tem os seus 5 níveis, né? No seu primeiro nível, né, da hierarquia, da relação com o medo, é o próprio medo chamado medo da sobrevivência. O que é o medo da sobrevivência? Necessidade, né, necessidade básica, né, como perder o seu emprego, não ter condições financeiras para chegar até o final do mês, não ter dinheiro suficiente. Então, você não conseguir, né, as coisas básicas, as coisas simples do seu dia a dia. Então, isso é chamado do medo básico, né? Então, nós estamos falando sempre das condições sociais, tá? Daquele medo a partir do momento que você está inserido na sociedade, você está trabalhando, né? Então, aquele medo característico, aquele medo inerente na sociedade, né? Aquele medo do dia a dia, né? O segundo medo é chamado de medo de rejeição, ou medo da rejeição, né? Quando você está dentro de um contexto mais familiar, né? Então, a filiação. Então, é o medo de ser diferente, o medo do relacionamento com as pessoas mais próximas, né? Então, medo de se relacionar com pessoas, medo do teu relacionamento social, você não se relacionar muito bem, né? Do medo dessa rejeição, né? No contexto social, amigos, e das pessoas próximas, né? Então é um medo muito parecido, né, com o teu relacionamento social, medo dessa rejeição, medo de você não participar de eventos, medo de você não estar inserido, né, medo que as pessoas não te convidem para determinadas coisas. Então aquele medo muito parecido com o Fear of Missing Out, né, do FOMO, né, lembra muito essa coisa das coisas estarem acontecendo e você estar fora dessas coisas estarem acontecendo. O terceiro medo é o medo do fracasso, né? Então está muito relacionado a conquistas, né? Errar e correr riscos, né? Então você tem medo muito dessa parte do correr risco, do tomar decisões. Então é relacionado ao medo do fracasso. Então, se você tomar uma decisão, que eu comentei, né, no box anterior, decisões erradas que vão levar você imediatamente, você toma uma decisão errada que leva automaticamente você a uma rejeição, que leva você a uma vergonha, que leva você a uma baixa autoestima. Então esse é o terceiro elemento, né, nessa hierarquia que as pessoas, né, quando fala de medo de fracasso, segundo essa categorização. O quarto, medo de perda de poder, né, chamado influência, né?
Nesse caso, é o medo de você não ser reconhecido socialmente, medo de perder o seu posto, medo da... Então, é o medo de você não ser reconhecido socialmente, medo de perder o posto de influência, né? Então, isso está associado muito a esses níveis gerenciais que as pessoas ocupam, ou esse nível de diretoria, né? Então, o nível mais alto social. Então, medo de você não ser uma influência, medo do seu grau de influência, seu grau social, né? Ser impactado e você perder a influência num nível mais alto, né? Ou seja, vai muito numa autoestima, né? Quando você faz algo que vai impactar, né, você socialmente, você não é mais aquela pessoa, você não é mais aquela referência social, né? Então algo acontece que você deixa de ser uma referência social. Lembre-se, né, que é muito parecido com a hierarquia das necessidades, né? Óbvio que a gente está falando da relação do medo comparado com a hierarquia das necessidades de Maslow. Então, são alguns estudos que compararam e analisaram a relação com o medo com a hierarquia das necessidades. E o último nível, né, é considerado o medo da mudança, né? E no considerado o medo da mudança e todos os outros, né? Então, o que é o medo da mudança, né? É o medo de você mudar de função, né? O medo de você mudar de localização, o medo, tudo que é relacionado à mudança, não necessariamente a mudança de cargo, função, uma mudança até uma mudança mudança geográfica, né? Mudança do seu departamento, uma mudança drástica que ocorre na sua família, por exemplo, a sua filha ou seu filho ou algum parente ou alguém muito próximo vai mudar, né? Então vai ter uma reorganização ali no seu ambiente, né, familiar, seu ambiente social. Então isso tudo lhe causa medo, né? O que acontece a partir de agora, uma vez que as coisas saem, né, da tua zona de conforto, né? E lembre-se, né, que mesmo o medo, quando nós falamos do medo derivado, né, que é esse medo que a gente percebe socialmente, eu no meu primeiro box fiz um comentário, né, que o medo ele ocupa basicamente 3 locais, né? É um medo instintivo, um medo racional e um medo subjetivo, né? Então, um medo fora, medo no universo da nossa percepção. O medo derivado, mesmo sendo um medo que é mais estudado, né, que a relação com o medo é considerado um estudo do fracasso, né, esse medo do fracasso. Quando falamos de relação com o medo, imediatamente o medo ele nos afeta diretamente, e um órgão no nosso corpo ele é afetado quimicamente, né? Então, que é a nossa amígdala. Nesse processo, o hipotálamo é responsável por lidar com isso, e automaticamente, quando nós entramos em estado de medo ou somos afetados e somos acometidos por essa característica, uma série de eventos ocorre imediatamente no nosso corpo, né? Então, o nosso sistema endócrino ele é afetado, né? Então, quando uma situação de medo, né, seja ela qual for, ela é desencadeada no nosso corpo, né? Então, uma série de coisas irá acontecer, né? Então, para o nosso corpo, medo e ansiedade, para o modelo físico nosso, são exatamente iguais. O corpo ele não distingue, né, medo e ansiedade. O javali geralmente não entra num tipo de ansiedade que nós temos no sentido cotidiano. Se você for um javali, praticamente sua ansiedade aparece quando você vê um leão lá na frente no campo. Então é melhor ficar vigilante. A amígdala do javali, o centro emocional do cérebro, identifica o leão como uma ameaça. E isso desencadeia a liberação de adrenalina por todo o corpo. Isso ativa a vigilância no javali. Isso prepara o corpo para enfrentar a ameaça e lutar. Ou fugir. O coração do javali bate forte e a respiração acelera.
As passagens pulmonares se expandem e certos vasos sanguíneos se dilatam. Tudo para garantir que a abundância de oxigênio chegue aos músculos necessários para fugir. Os músculos ficam tensos, prontos para ação. As pupilas do javali se dilatam para os olhos dele conseguirem absorver mais da cena. Depois, a visão periférica diminui para focar no leão que está à sua frente. Outros sistemas são desligados. Você tem coisas melhores para fazer com sua energia do que digerir o café da manhã, do que se preocupar com a reprodução. O javali para de salivar e de digerir. O fluxo de sangue é mandado para longe do estômago, para longe da pele. E os nervos relacionados à ereção são desligados. Tudo o que está acontecendo no corpo dele no momento é maravilhosamente adaptativo. A ansiedade acaba sendo uma emoção útil. Ela preparou o javali para escapar com vida. Dessa vez. Se você for um javali, há uma boa chance de ser morto por um leão. Mas se for humano, provavelmente está preocupado com outras coisas. Somos espertos o suficiente para mobilizar exatamente a mesma fisiologia do javali quando vi um leão do outro lado do campo. E nós fazemos isso nos preocupando com a hipoteca de 30 anos que acabamos de assinar. Ah não, só faltam 3 meses para 15 de abril para pagar os impostos. Ou, ah não, quantas décadas mais disso ou daquilo. E, ah não, esse trânsito está horrível. E o importante é que, em todos esses casos, é que estamos cheios de medo, estamos cheios de aflição e cheios de ansiedade. E seu corpo está fazendo toda a adaptação perfeita para enviar energia para os músculos das coxas para você correr e salvar a sua vida. Você não pode lutar ou fugir dos seus impostos ou do trânsito, mas nosso corpo quer responder como um javali quando vê um leão. Pense nos sintomas do estresse. Coração acelerado, músculos tensos, dor de estômago, uma sensação de alfinetadas e pontadas, boca seca, não querer e nem ser capaz de fazer sexo. Tudo muito familiar. As amígdalas dos seres humanos com ansiedade severa são excessivamente sensíveis. Elas identificam ameaças em situações cotidianas e iniciam essa reação em cadeia de adrenalina. Pessoas com ansiedade clínica veem o mundo de maneira diferente. Em um estudo, os pesquisadores mostraram para as pessoas esses rostos. Alguns estavam felizes, outros com raiva e outros mais ou menos. As pessoas com transtorno de ansiedade social eram as mais propensas a dizer que os rostos ambíguos estavam com raiva. E as pessoas com ansiedade clínica muitas vezes não conseguem pensar em como sair desse sentimento, porque a parte lógica do cérebro é incapaz de comandar a amígdala. E então, às vezes, a ansiedade pode evoluir e se tornar uma crise absoluta. O sistema mecânico nosso, ele vai ser acionado da mesma forma. Né? Então, a mesma coisa, quimicamente, né, ou biologicamente, que vai acontecer dentro do nosso metabolismo, no processo de ansiedade ou no processo de medo, é a mesma coisa. Né? Então, a transpiração, pressão sanguínea, mal-estar, tudo aquilo que você sente na ansiedade é muito similar, né, ao que você vai sentir em relação ao medo. Então observe quando você está com muita ansiedade ou quando você está com muito medo, né, o teu corpo vai reagir fisicamente, né, ou metabolicamente muito similar, se não for exatamente igual. Então, alguns estudos, né, referente a isso vão apontar exatamente nessa direção. Né? Então, quando você está com muito medo, né, então essa característica física, né, o teu sistema endócrino, ele vai atuar, então algumas coisas vão acontecer no seu corpo, como sudorese, você pode se sentir inferiorizado, né, porque é tudo um efeito patológico, né? Vai mexer com todo o seu sistema biológico, né? Então você pode se sentir inferiorizado, você pode se sentir mal, você pode aumentar sudorese, pode aumentar pressão arterial. E quando você entra num sistema extremo, né, então você pode ter até mesmo, né, se você sentir medo excessivo, até mesmo uma parada cardíaca, quer dizer, de tão complexo que é essa sensação, né? Assim como no estresse máximo, né? Então, estresse, medo e ansiedade para o sistema físico, né, biológico do ser humano, ele não sabe a diferença nessa parte interna. Nós,
né? Racionalmente sabemos a diferença, mas o sistema nosso mecânico reage com a mesma característica, né? Então você pode ter uma parada cardíaca, pode sofrer determinadas coisas, né? Porém, algumas coisas nós podemos observar tanto em nós quanto nas pessoas, né? Então existe um estudo bastante relevante de relação com o medo que vai mostrar essa escala de medo para a gente, né? Então vamos falar as etapas, né, hierárquicas que da relação com o medo que você pode observar nas pessoas e você pode observar em você, né? Então o medo tem uma certa hierarquia que ele vai subindo de níveis, né, que a pessoa vai tendo da relação com o medo, que você pode a partir de agora observar, né, na sua equipe, você pode observar em você mesmo, para que você analise melhor a situação e que você perceba, se a pessoa está entrando numa situação de estresse ou se ela está entrando numa situação de medo, né? Ou se você está entrando em estresse ou se você está entrando numa situação de medo, né? No primeiro nível, né, o que vai acontecer? Na primeira etapa, chama-se etapa de prudência, né? Na etapa de prudência, o indivíduo, né, a pessoa, vai ter uma certa autolimitação voluntária, né? Então, o que quer dizer isso? Ele vai ficar, de uma forma voluntária, ele vai se limitar ao seu processo criativo, né? Então, ele se limita ao processo criativo dele, né, à participação dele, ao envolvimento dele naquele tema, naquele assunto, ou naquela observação, ou no objeto que está sendo discutido, né? Então, ele tem uma certa limitação, né? A ambição dele naquele contexto, ela é limitada, ele se limita. Então, você percebe essa autolimitação, tá? Ou você percebe uma certa, aquele momento que você vê que a pessoa dá 2 passinhos para trás em relação àquilo ali, então ela está se limitando, ela está se distanciando do objeto, você percebe essa rejeição natural, ok? No segundo nível, na segunda etapa, você percebe que é uma etapa de concentração, né? Ela aumenta a observação dela sobre o objeto ou sobre a situação. De fato, o que ocorre é uma preocupação crescente de assegurar o domínio da situação, né? Dando um certo, uma atenção especial, né? E um temor especial ao fracasso e uma sensação de dúvida quanto à possibilidade de alcançar ou não o êxito. Então, o que acontece? Ela já fica mais atenta, né, se ela tem condição ou não de ter o êxito. Então, ela já está mais atenta, né, que essa situação, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então ela está num momento de hesitação, então ela está muito atenta e muito observadora, né, ou muito observador, né? Então o indivíduo entra numa situação de observação maior, de máxima concentração no que está acontecendo naquele momento de maior atenção, né? Na situação, no contexto, no objeto, no que está acontecendo naquele momento. Então entra numa concentração. O que eu chamo a sua atenção é para a etapa 3, né? A etapa 3 é onde você tem que ter bastante atenção. É a etapa que vai desencadear tudo, né? Lembre-se que pode haver sobreposição ou extrapolação, né? Não necessariamente o humano segue rigorosamente essas etapas, né? E não é tão tranquilo como eu estou falando. Pode ter um encadeamento muito rápido, né, que você não veja de forma tão detalhada como estou falando.
Na etapa 3 é onde eu peço para você ter muita atenção, porque é nessa etapa que o indivíduo vai perder a sua lucidez. Né? A lucidez por quê? É o momento onde ele se sente, né? Ele tem uma impressão, né? Que ele não tem lucidez suficiente para julgar, ele não tem clareza de julgamento. Né? Então ele perde a lucidez por uma ausência de compreensão, né? Por uma ausência de compreensão do que está ocorrendo. É um momento que ele teria que ter maior lucidez, ele não tem lucidez, então acontece essa ausência de lucidez e clareza. Então ele tem, assim, é o momento dele onde ele não vai conseguir mais julgar aquilo ali, o que está ocorrendo. Era um momento que ele deveria ter essa lucidez, ele não tem, então ele tem uma pressão muito ruim, né? E é onde ocorre esse momento de alarme. Né? Então é onde soa a luz vermelha na cabeça dele, né? Aquele momento da etapa do algo errado está acontecendo, né? O momento do alarme, aquele momento que de atenção máxima na cabeça dele, ok? Mas aí vem a etapa 4. No estado de angústia, aquele momento que é o momento inevitável da etapa do medo, é o resultado, né, do alarme. Ou seja, eu não pude, né, eu não tive condições de lidar com aquilo, agora estou angustiado, eu estou sofrendo os males do meu medo. Né? Então eu estou sofrendo a dor do meu medo. Então esse é o meu momento de angústia, de sofrimento e dor. E aí eu vou imediatamente para a etapa 5. Né? Na etapa 5 é o meu momento de pânico. É o momento que aí você está vivenciando, né, etapas patológicas e complexas, que você entra em pânico. No pânico é o subconsciente da pessoa que responde. Ou seja, vai ocorrer qualquer coisa em relação ao pânico dela. Né? Então, como humano, né? Esse humano vai responder ao estado de pânico. Ele pode correr, ele pode sentar e chorar, é como o subconsciente dele reage a uma situação de pânico. E o último estágio, né, é a etapa 6, né, que é o último estágio que ocorre para algumas pessoas. No 6 e final, né, é o estado de terror absoluto. Nesse estado de terror absoluto, é um estado de apatia, indolência e indiferença, né, que completa o processo de anulação individual. Né? Então, é quando extrapola a condição física e humana da pessoa. Lembrando que esses 6 estágios, eles não necessariamente ocorrem para todas as pessoas, não ocorrem numa hierarquia automatizada, e um estágio pode sobrepor ao outro automaticamente. Mas os estágios 1, 2 e 3, eles são observáveis, né? Então você consegue ver o 1 e o 2 acontecendo em algumas situações. Porém, os humanos, né, nós temos alguns mecanismos de defesa, né, para isso. Então, nós normalmente podemos nos defender com relação ao medo. Alguns estudos, né, falam sobre a nossa relação de resposta ao medo como luta ou fuga, né? E tem alguns estudos que vão falar da nossa fuga ativa ou passiva. Então, eu vou falar depois do luto fuga, e agora eu vou falar dessa fuga ativa ou fuga passiva, que eu acho que é o mais comum que nós utilizamos hoje, é a fuga ativa, né? Que é talvez seja uma fuga mais técnica, voltada aos estudos relacionados ao fracasso. Tá? Na fuga ativa, né, que ela vai ser definida, né, em 3 tipos de fuga ativa. Né?
No primeiro estágio, você simplesmente vai tentar lidar com a situação, né, sem muito tato, né? Então, se surgir uma situação de medo, você vai tentar sair dessa situação sem muito tato com ela, né? Então, você está num evento ou uma reunião ou alguma coisa, você ficou surgiu uma situação de medo, eu vou usar o mesmo evento, tá? Sempre para explicar a situação. Vamos imaginar que você está num evento que você tem que falar em público e você é uma pessoa que tem medo de falar em público. Então eu vou usar o evento falar em público para o meu exemplo nas 3 situações, tá? Então você está falando em público e uma pessoa na plateia te interrompe de uma forma que você não sabe lidar com aquilo, tá? Então, no primeiro momento, a pessoa te interrompeu, você não sabe lidar com aquilo e você simplesmente abandona o palco, né, sem dar muita satisfação, né? Então, você não sabe lidar, você não sabe como ter um tato com aquilo, você abandona o palco, né? Então, esse é o seu primeiro modelo de fuga ativa, né? Você não tem muito tato e você tem muito medo dessa relação com o palco, você vai ser dessa forma. Isso é uma fuga ativa, né, do primeiro estilo. No segundo estilo de fuga ativa, você vai tentar observar alguma coisa ou tentar ver se alguém consegue te ajudar. Você vai ficar numa situação que nós chamamos de saia justa, né? Você fica numa saia justa durante um tempo e tenta lidar com essa situação. E no terceiro modelo de fuga ativa, você vai buscar, né, no seu histórico, você está tentando lidar com o seu medo, né? Tentando achar uma forma de lidar com o seu medo naquele momento. Então você vai tentar achar uma resposta, uma situação, vai ver como é que você administra um pouco melhor aquilo ali, vai gaguejar e vai tentar lidar com aquilo ali. Você vai ter o sofrimento, você vai ter a dor, você vai ter a angústia e vai responder à pessoa. Então você vai tentar lidar. Então são os 3 modos que as pessoas lidam com o seu medo, ok? Então são os 3 estilos, né, ou as 3 formas, né, que existe das pessoas lidarem aí com a fuga ativa, né? Então uma que você evade normalmente, uma que você mais ou menos administra e uma que você administra. São essas 3 possibilidades de fuga ativa, né, ou fuga passiva, né? Então, alguns estudos apontam essas 3 formas aí. E lembrando que, independente, né, da relação com o medo, ela sempre vai mexer com o seu sistema endócrino, né, sempre com o seu sistema físico em qualquer uma das situações de medo. Lembrando que no box anterior eu deixei uma pergunta no ar, né? E o medo, se o medo é positivo, né? Ou se o medo é negativo, ou se o medo é bom, ou se o medo é ruim. Chegar a alguma conclusão? Te encontro então no próximo box.